Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. O espaço que nós temos desse estudo é de uma semana, mas a sensação é de que se passou assim muito tempo. É verdade, eu também tenho essa sensação, Célia. E porque faz muita falta a continuidade disso, desse estudo. Nós temos o estudo do Livro dos Espíritos presencial toda segunda-feira, e na terça temos aqui. Nós estamos aqui fazendo essa gravação. E parece, a impressão que dá é que passa muito tempo. A vontade é de ter sempre... Talvez, né, Célia, a gente esteja assim ávido. Essa necessidade conteúdo, nossa, essa necessidade, né? Que a gente tem desse conhecimento que os espíritos nos trouxeram. Embora já tenha lido e até estudado algumas vezes, mas como a gente sempre diz, né, Célia, cada vez que a gente lê uma pergunta e uma resposta, dependendo da época, do que nós estamos vivenciando, nós temos outros entendimentos. Outros entendimentos, é verdade. Como é importante essa manutenção do estudo. E isso aqui, a gente percebe isso, Nivaldo, não é só nesses livros da codificação, não. Nos livros das nossas leituras, livros que a gente vai reler, a gente vai, mas eu não tinha reparado esse detalhe. Nesse detalhe. Né? Inclusive, isso é amadurecimento. Isso é importante, você está dizendo, né? Porque o livro Nosso Lar, que já foi assim, a gente acha que já foi explorado ao máximo, né? Em filmes, já vimos várias vezes, alguns de nós já lemos o livro, mas quando a gente vai novamente reler o livro, principalmente, que está todo o conteúdo ali, não o filme, que é muito reduzido, a gente se depara com informações ali, com esses detalhes que a gente não tinha prestado atenção quando fizemos a primeira leitura. Não tínhamos entendido exatamente a mensagem que estava ali para nós. É uma outra visão que nos surge, porque nós adquirimos essa capacidade, esse amadurecimento nos proporciona essa nova visão. Com certeza. Então, graças a Deus por estarmos aqui, graças a Deus por termos vocês aí junto conosco já há bastante tempo. E com essa espiritualidade que sempre, em todos os momentos, estão do nosso lado, nos ajudando, nos impulsionando, alimentando essa nossa vontade, esse nosso querer de melhoramento. E para dar início ao nosso estudo, vamos fazer a nossa prece, agradecendo sempre a Deus, nosso Pai, agradecendo, Pai, pelo dom da vida, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui reencarnados, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, a todos esses amigos espirituais que tanto nos ajudam, que tanto nos protegem. E, Mestre Jesus, te pedimos que a Tua luz nos alimente, que a Tua luz nos fortifique, que a Tua luz ilumine esse caminho que precisamos percorrer para que possamos fazê-lo com toda a firmeza, com toda o senso de direção certa. Queremos, Mestre, e precisamos acertar esse caminho de volta ao nosso Pai. Nós não podemos mais nos afastarmos desses ensinamentos. Por isso te agradecemos e te pedimos que nos sustente nesse propósito. Que assim seja, Mestre,
Graças a Deus. Graças a Deus. E aí, E só trazendo, né, Célia, antes nós vamos fazer a nossa reflexão, só trazendo mais uma coisa que eu acho que ficou faltando a gente há muito tempo, a gente não fala. Pode ser que tenha gente nova assistindo a gente pela primeira vez, vendo esse estudo pela primeira vez. E é importante a gente frisar que desde o primeiro, da primeira questão desse livro dos Espíritos, vocês vão encontrar lá no Google, vão encontrar lá no Instagram, vão encontrar no Facebook, relacionados. Então, se vocês quiserem acessar e ver os outros estudos anteriores, desde o início, vocês também vão ter essa oportunidade lá entrando na página do MAP, Facebook, Instagram e no YouTube, né? Para nossa reflexão da semana, tem essa mensagem que vai ser colocada na tela, e que ela nos diz: amanhã a gente tenta, hoje a gente vive. É assim que a grande maioria de nós, é assim que nós, muitas das vezes, nos comportamos. Amanhã. Deixa para amanhã, né? Deixa para outra encarnação. Hoje eu quero é viver. E aí, eu lembro daquela música, Nivaldo, do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Porque a gente quer viver hoje. A gente quer viver os prazeres de hoje. As sensações de hoje. A gente quer caminhar pela porta larga. Porta larga. Jesus nos colocou, né? As duas portas, a gente quer a porta larga. É a porta da satisfação, do prazer, da alegria, do oba-oba, né? Mas esse amanhã a gente tenta. Hoje, a gente não tem que tentar, não. A gente tem que fazer. Ontem nós tentamos. E estamos vivendo hoje o que nós tentamos ontem. Mas nós já não queremos mais viver dessa maneira que estamos vivendo. É o plantio, é a semeadura. Nós queremos outra maneira de viver, outro olhar de vida. E para que nós possamos ter outro modo de vida, outra maneira de ver a vida, de viver a vida, nós temos que fazer diferente. Não temos que tentar, nós temos que fazer. Já passou o tempo. Já é tarde. Os tempos são chegados, né, Célia? É importante também, né, Célia, a gente refletir que é possível até que a gente não consiga. Não, mas tentou. Mas nós temos que nos esforçar. A vontade tem que existir. E aí eu lembro que Kardec traz para nós que o verdadeiro homem de bem é aquele que se esforça em conseguir, em acertar. Então que a gente, pelo menos, nos esforcemos. Se não deu, amanhã a gente tenta novamente. Mas é preciso que no dia de hoje a gente faça o nosso melhor, sempre o nosso melhor. Caso não seja possível, a gente vai deixar para o dia seguinte, nos esforçando mais ainda. Mas não com essa conotação da mensagem. Amanhã a gente da desistência, né? Do procrastinar, né? Deixar para amanhã. Esse não. Isso nós temos que alijar de nossas vidas. Até porque a gente, quando você falou aí, né, Célia? Deixa para a próxima encarnação, é o pensamento que muitas das vezes a gente já teve. Já tivemos no passado e hoje a gente já entende que essa dádiva que nos foi fornecida de estarmos aqui nesse corpo físico, quando a fila lá em cima, nós sabemos que é muito grande, a gente não pode desperdiçar. Não pode. Nós temos que nos esforçar para fazer valer a pena
todo o sacrifício que foi estar aqui encarnado nesse mundo, nessa época que nós merecemos. Outro detalhe, outra fala que a gente muitas das vezes escuta: essa época eu não gostaria de estar vivendo. Nós estamos vivendo na época exatamente que a gente precisa para que a gente tenha os acertos necessários dos equívocos do passado. Tudo que está, tudo que vem nos acontecendo no mundo, no mundo, nós. na nossa parte individual, é o que nós precisamos, é o que nós necessitamos. Então, essa fala que Nivaldo falou, essa época eu não quero viver, precisa, é necessária. É essa a oportunidade. É por isso que a gente tem que agradecer. Quando a gente agradece a Deus pelo dom da vida, não é para deixar para amanhã. A fila, como o Nivaldo falou, é imensa de irmãos precisando e necessitando e pedindo, rogando para reencarnar. E não conseguem. E nós estamos aqui para deixar para amanhã. Não pode. Não pode. Temos que aproveitar essa oportunidade. Célia, nós estamos, então, da questão... Na parte terceira, né? Na parte terceira, nós estamos falando ainda sobre a lei divina ou lei natural. Já falamos bastante coisa sobre isso. Nós estamos no item que estamos falando sobre o bem e o mal. E a questão que vamos reiniciar hoje é a 641. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a algumas questões aqui lidas e 642, 642? Né? 642, né? Tá certo. Vocês mandem para nós, que assim que a gente tem acesso, nós vamos responder para vocês também, dentro das nossas possibilidades. Se a gente não souber, a gente vai buscar ajuda com os universitários. Então, a 642, né, Célia? Isso. E Allan Kardec, então, pergunta aos espíritos, dentro desse tema do bem e o mal: basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura? Então, é importante. Tem gente que pensa assim, eu também já pensei assim, Célia. Olha, eu posso não fazer o bem, mas eu também não faço o mal. Só isso já está resolvido? É o que Allan Kardec está perguntando. Se eu não fizer o mal, mas eu também não fizer o bem, está tudo certo, né? Basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? Eu não faço o mal, então está tudo resolvido? Vamos ver o que ele responde? Eles são taxativos. Não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver sido feito em consequência do bem que não tiver sido praticado. Olha que resposta que nos traz uma outra visão sobre o que a gente poderia pensar de, eu não faço mal, está tudo bem. Eles estão nos dizendo que não. Nós precisamos fazer o bem dentro do limite de nossas forças. Nós temos que nos empenhar de toda maneira, em todos os sentidos, para que a gente possa fazer sempre o bem. Ou seja, nós temos que nos colocar como um auxiliar de todos os irmãos de caminhada. Verificar tudo que a gente possa fazer com todos aqueles que estão à nossa volta e auxiliá-los. Porque só assim é que nós vamos poder garantir, essa pergunta que Kardec faz, garantir a nossa posição junto ao reino de Deus. Aí, Nivaldo, para completar essa questão, na 641, sim, Kardec pergunta aos espíritos: será tão repreensível quanto fazer o mal, o desejá-lo? Eu acho que a gente tinha ficado até de comentar um pouco mais sobre essa questão. Eu tinha anotado aqui, Célia, então, semana passada. É bom que você fala mais. E vai até completar essa 642. E a espiritualidade, lê pra gente, Nivaldo, o que é a 141?
A A 641. A resposta dos espíritos, eles nos dizem o seguinte, a pergunta é, né, Célia? O desejo do mal é tão repreensível quanto o próprio mal? Olha Ou seja, só. eu posso desejar e não fazer. E não fazer. E aí eles vão nos dizer na resposta, né, Célia, que esse não fazer pode ter duas possibilidades. Eu não fiz porque eu venci o Essa mal minha vontade. que havia em mim. Eu venci essa vontade de praticar o mal. E a outra situação é que eu não fiz porque não tive possibilidade, mas eu queria. Mas eu queria. Eu queria muito fazer, mas eu não tive como fazer. Então, são diferentes, né, Célia? Na primeira, eu venci. Eu venci o mal. Na segunda, eu só não fiz porque não tive oportunidade. Nessa primeira, muitas das vezes, com muito mais frequência do que a gente imagina, nós somos defrontados com essa situação. Eu sou impulsionada para fazer, mas aí eu resisto. Não, eu não quero aquilo. Se contém. Eu não quero aquilo. A gente já entende que... Exatamente. Por que eu vou fazer? E aí eu não faço, mas eu também não continuo desejando que esse mal aconteça. Porque é diferente. Eu não faço, mas eu quero que o mal aconteça. Eles nos dizem aqui que, nesse caso, há uma virtude em você resistir. Né? Você não resistiu, então você foi virtuoso, você conseguiu travar aquela vontade do mal. E aí ele diz resistir voluntariamente, por vontade, você fez, você foi mais forte. Então vamos lá, Nivaldo, conforme então, né, a resposta da espiritualidade. Do 41, né? 141. Então depende, eles nos dizem que depende a virtude em resistir voluntariamente ao mal que se deseja fazer. Sobretudo, quando se tem a possibilidade de satisfazer esse desejo. Eu tenho a vontade, eu tenho a possibilidade, mas eu não faço, eu resisto. Então, nesse caso, há uma virtude. Se o que falta é apenas a ocasião, é culpado. Ou seja, eu quero, mas eu só não fiz porque eu não tive possibilidade, eu não tive ocasião de fazer. Então, nesse caso, nós somos culpados. Tem um livro, Nivaldo, não sei qual é o livro, do André Luiz. Sim, fala sobre. O homem, né, é casado, tem um filho, a esposa desencarna, ele casa novamente, ele constitui nova família, tem outros filhos, mas a segunda esposa vê nessa criança do primeiro casamento um obstáculo, é ciúme, ela cria dificuldades que essa criança causa no casamento. O filho do primeiro casamento. O filho do primeiro casamento. E eles estão na praia e ela deseja que aquela criança se afogue. E ela se afoga. Ela praticou isso? Não. Mas ela desejou. Essa não praticar porque não tinha possibilidade, mas ela queria que aquilo acontecesse. Então ela é tão culpada quanto. E aí, na questão 642, que vem complementar. Que complementa exatamente assim, né? Não adianta nós só não fazermos o mal. É importante, é primordial que a gente também pratique o bem. E ele nos diz em todas as nossas possibilidades. Eles dizem, né, que é preciso fazer o bem no limite de nossas forças. No limite de nossas forças. É muito forte isso, né? Em todas as possibilidades, de qualquer forma. O empenho, o nosso envolvimento, o nosso empenho em não permitir que esse mal aconteça tem que ser no limite de nossas forças. Então, a prática do bem tem que estar em nós. Em nós. Não adianta. Daqui para frente... Desculpas
desculpas não serão aceitas. Sabe aquela posição que a gente assume? Não, eu não vou me envolver porque isso não me diz respeito. Não, eu não quero nem saber. De alguma forma, Célia, talvez não diretamente, mas a gente tem que buscar, de alguma forma, ajudar. De alguma forma, ajudar. O que eu não posso é me tornar fria diante do mal que eu estou vendo que vai acontecer. Muitas das vezes eu não posso impedir, mas que eu tenho que tentar, eu tenho. Tem um movimento é uma prece, de ajuda. Sabe, alguma coisa nós temos que fazer. Sempre nós teremos condições de fazer. E a próxima questão, né, Célia, vai ser muito importante, que vai ajudar a elucidar mais um pouco esse nosso entendimento aqui, né? Aí é 643. Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Será que tem alguém que esteja numa determinada posição, ou muito elevada, ou muito baixa, socialmente? Muita gente pensa assim, né, Célia? Olha, eu não tenho condições. Se eu tivesse, ou se eu pudesse, eu até ajudaria. Mas eu não posso. O Kardec está perguntando aqui, existe alguém nessa condição que não possa ajudar de forma alguma? Que pela posição não tenha possibilidade de fazer o bem? A espiritualidade nos responde: não há quem não possa fazer o bem. A espiritualidade, eles nos dizem, não há. Todos nós podemos, devemos e temos como fazer o bem. Independente da nossa condição física, emocional, financeira, porque nós colocamos muitas das vezes esses obstáculos, né? Na posição financeira. Olha, eu não consigo, não posso ajudar, porque a gente tem uma visão materializada da ajuda. Né? Pensamos sempre que a ajuda é material, e nem sempre a ajuda que se pode ser feita, ela tem que ser material. Ou até numa condição física de não ter movimentos. Então, repetindo a resposta da espiritualidade: não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relação com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não se ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Então, a única justificativa que vai existir para eu não praticar o bem é meu egoísmo. E vício esse que todos nós vamos ter que nos livrar dele. Com certeza. Isso me recorda, né, Célia, essa pergunta, quando já no final de sua existência física, Chico, já muito debilitado, já no seu leito, sem condições de se movimentar, ele percebe a chegada de Emmanuel e ele pede a Emmanuel que peça a Deus que o libere do corpo físico, porque ele diz que ele já não tinha mais utilidade nenhuma, ele já não tinha mais o vigor físico, ele já não podia mais fazer nada. E o que Emmanuel responde para ele: Chico, enquanto você estiver aí e puder orar, você vai ficando aí. Então, mostrou para ele que, independente da condição física que ele sempre teve de ajudar, ele tinha ainda a condição de fazer prece, de orar. Então, que ele ficasse ali. Exatamente isso, Célia. Enquanto nós tivermos a possibilidade de ajudar por um bom pensamento, por uma prece, que a gente faça isso. Né? E eu diria aqui, como eles dizem, né? Dentro do nosso limite de resistência, que a gente possa ajudar também.
Nivaldo, você tocou nesse assunto, nesse item da prece. É uma experiência que já aconteceu comigo outras vezes e que eu vou colocar para vocês, porque nós ouvimos falar no nosso estudo do Evangelho que o Evangelho segundo o Espiritismo é tudo que a gente precisa para o nosso desenvolvimento da vida moral. Ali naquele Evangelho, a gente consegue tudo. Ontem eu cheguei em casa, já umas 8 horas, mais ou menos, e isso já aconteceu outras vezes, mas ontem eu tive a oportunidade de fazer novamente. Eu moro num condomínio muito grande e tinha uma criança chorando, mas chorando muito. Eu percebia que era um choro de dor. E aí eu lembrei de uma companheira nossa que nos falou desse Evangelho. Eu pensei nessa criança, não sabia pelo chorinho, ele era um bebê. Eu mentalizei um bebê. Peguei o Evangelho, pedi para que essa criança se acalmasse, que ela se serenasse, abri o Evangelho, li. Gente, eu não estou brincando. Quando eu acabei de ler o Evangelho, o choro se calou. Isso não aconteceu só ontem, não. Então, isso aí é para mostrar que a gente sempre pode fazer alguma coisa, sabe? Essa prece vinda do nosso coração, ela é bálsamo, ela é remédio. Célia, você está contando essa tua experiência, né? E eu acredito que muitos que estejam nos vendo agora também tenham as suas experiências particulares. Eu tenho também as minhas. Durante muito tempo, você sabe que eu participei aqui na casa, o MAP, da entrega de distribuição de quentinhas nas ruas, no centro da cidade, do Rio de Janeiro. Levávamos 300, 400, até 450 quentinhas para serem distribuídas, assim como roupas, tênis, sapatos e tudo mais. E era muito comum a gente, quer dizer, não era muito comum, mas aconteceu algumas vezes da gente presenciar brigas entre eles. E brigas, Célia, ferozes. Qual foi a orientação que nós tínhamos, que nós fazíamos? Naquele momento que a gente percebia aquela briga feroz entre eles, a gente se reunia, o grupo, e entrava em prece. E era impressionante, como você está dizendo, Célia. A gente entrava em prece, era segundos, as coisas iam se acalmando, e tudo se resolvia, a gente continuava o nosso trabalho. Várias vezes isso aconteceu. Quem estiver ouvindo e foi do nosso tempo, do nosso grupo, vai lembrar que isso aconteceu várias vezes conosco, né? De participarmos dessa forma, contribuindo com o que a gente podia, Célia. Nós poderíamos ir lá apartar? Sim, mas nós tínhamos orientação de não nos metermos. Mas a gente podia fazer essa prece, essa oração. E era imediato, Célia, impressionante. Até porque a prece, a oração, vai acabar com aquilo. Separar, vai lá, separa... Fisicamente. A gente vira as costas e ele pode então voltar. Fica aqui, né, Célia? Nós podemos fazer sim. Seja a nossa posição que nós tivermos, nós sempre vamos poder fazer muito. É o que a espiritualidade nos diz. Não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticar o bem. Nós sempre podemos, de uma maneira ou de outra. E continua a espiritualidade. Você quer colocar alguma coisa? Não, essa questão acho que está tranquilo. Não, a questão continua. Continua? Tá. Porque fazer o bem
não consiste para o homem apenas ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Perfeito. Todas as vezes que te chega a oportunidade de, você tem que fazer. Você, Não por basta exemplo, só ser caridoso. Você poderia simplesmente, né, Célia, ter, puxa vida, reclamado. Poxa, eu estou em casa, eu quero descansar, essa criança chorando. Mas, Nivaldo, você Não não é? queira saber. Eu, como eu sou reikiana, Aham. eu ainda fiz lá o chocorei para ele. Ainda fez impôs Mas não um reiki, adiantou. né? Foi o evangelho. Impôs um reiki. É esse remédio para todos os nossos males. E a gente já falou isso aqui também. Muitas das vezes a gente, depois de fazer todas as tentativas e não dar certo, Não dá a certo. gente diz assim, agora só tem um jeito, vamos rezar. Quando é a primeira e coisa. quando a primeira coisa a ser feita é rezar. Depois a gente faz o resto. Primeiro vamos pedir para que esses amigos espirituais abram esses caminhos, nos mostrem qual a melhor solução, para depois a gente fazer as outras coisas. Não deixar a prece para o final. Vamos lá, Célia. Vamos. Questão 644. O meio no qual algumas pessoas encontram-se colocadas não será para elas a origem de muitos vícios e crimes? Entendemos a pergunta? Quer dizer, eu nasci em uma comunidade em que vou ter acesso a determinadas situações, e será que isso vai me colocar numa possibilidade de vício e crime maior? Tem o outro lado também. Eu nasci numa família bastarda. Eu nasci sem dificuldade nenhuma. Eu Sim. tenho tudo ao meu alcance. Será que essa facilidade de tudo, será que essa minha criação, passando sempre pela porta larga, também não vai ser o meio que vai me levar aos vícios e a Exatamente. crimes? Então são os dois Os lados. dois extremos aí, né, Célia? Então eles perguntam, o Allan Kardec pergunta, né? O meio no qual algumas pessoas encontram-se colocadas não será para elas a origem de muitos vícios e crimes? De certa forma, Allan Kardec está querendo aqui justificar a possibilidade É de o você... meio. O meio. Olha, a culpa não é dele, ele estava ali no meio em que foi contaminado. E eles vão responder sim, sim. Mas há ainda aí uma prova escolhida pelo Espírito no estado de liberdade. Qual é o estado de liberdade? No mundo espiritual. Foi uma escolha feita por nós no mundo espiritual. Ele quis expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. Porque, Célia, a gente conseguir alguma coisa que está muito fácil para nós, qual é o mérito? Qual é o Nós mérito? poderíamos ter... A gente já questionou isso aqui, né? Por que Kardec já questionou os espíritos? Por que nós já não... Deus não nos criou perfeitos? Perfeitos. Ele Porque podia. eles nos respondem qual seria o nosso mérito. Eu já nasci perfeito, qual é o seu mérito, o meu? O mérito está exatamente da gente conseguir vencer as nossas más tendências. É nós nascermos nesses locais em que a possibilidade da gente transviar é grande, mas a gente resistir, a gente conseguir vencer. Aí é que está o mérito. Porque, Nivaldo, a gente vai nós vamos lembrar da ciência que na nossa escola nós aprendemos que o homem é produto do meio que ele vive. Isso. Né? Talvez por isso Kardec tenha perguntado. Se o homem é produto do meio que ele vive, ele não tem culpa. A culpa é do meio. A culpa é daquela situação onde ele está inserido. Mas quando a espiritualidade nos responde que aí há uma prova para o espírito, a coisa já muda de figura. Muda de figura. E ele diz que é uma prova escolhida. Escolhida.
escolhida. Então, muitos de nós que nos lamentamos do que estamos passando e vivenciando hoje, a gente tem que esclarecer que nós escolhemos passar por essas dificuldades nesse período que estamos aqui vivenciando nesse planeta Terra, no Brasil, no Rio de Janeiro. Nós escolhemos. Como é que a gente escolheu isso? A gente já falou algumas vezes. Quando da nossa reencarnação, nós passamos pelo departamento do esclarecimento. Esse departamento, como nos conta André Luiz, através de Chico, é onde nós vamos ser esclarecidos em todas as nossas falhas do passado. Tudo que nós precisamos refazer, porque não acertamos. Essa necessidade, ela é natural, ela é nata nossa. Nós queremos, nós imploramos para ressarcir, restaurar, reequilibrar essa balança divina. E aí, Célia, a gente precisa entender que nessas escolhas que nós temos lá em cima, nós vamos escolher a roupa que nós vamos vir, que é o nosso corpo físico. Nós vamos decidir. Então, nós vamos encontrar muitos irmãos com deficiências físicas, mas foi uma questão de escolha dele. Porque ele vai passar por essas provações. E Nivaldo, esclarecendo que essa escolha que nós fazemos é de acordo com as necessidades que nós precisamos. Tá, o esclarecimento, Célia. O esclarecimento foi feito. Olha, você precisa corrigir. Então, em cima desse esclarecimento, do que nós precisamos corrigir, é montado, então, um planejamento que vai no corpo físico, quem vai nos receber aqui na Terra como pai, mãe, irmãos e os nossos companheiros de caminhada, e vai por aí afora. Então, essa escolha que é feita pelo Espírito, no estado de liberdade, é preciso que a gente entenda. E faz parte desse estudo, Célia, a gente trazer isso para nós, termos essa certeza de que nós não estamos aqui por acaso. Por acaso. Nem estamos aqui passeando. Isso aqui não é um parque. Nós viemos aqui porque Célia, a nossa vida final não é aqui. Não é. Nós não conhecemos ninguém com 200 anos, com 150. Isso nos diz que todos nós vamos ter que retornar. A nossa vida final é uma vida espiritual. Lá é o nosso a nossa verdadeira morada final, como espírito. Isso aqui é uma escola para uns. Aqui nós estamos fazendo um curso. É uma penitenciária para outros. Mas isso aqui é aonde nós precisamos para nos purificar, reeducarmos. Não é a nossa verdadeira vida. A reencarnação, né, Célia? A nossa vida é a forma pedagógica que a espiritualidade de Deus encontrou para que nós possamos nos ajustar entre nós e conosco mesmo. E aí vamos para a questão 645. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Ou seja, sabe aquele pensamento? Já estou errado mesmo, já estou condenado mesmo, então agora... Ele fala aqui, né, Célia? Quando o homem está mergulhado na atmosfera do vício. Do vício. O mal não se lhe torna um arrastamento irresistível. Aí a espiritualidade nos responde. Arrastamento, sim. Irresistível, não. E eles continuam. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes se depara. São espíritos que tiveram a força de resistir
e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Ou seja, a espiritualidade nos diz que o arrastamento, já que eu estou envolvida no vício, o arrastamento para o mal, isso é uma consequência natural, mas não é irresistível. Resistir todos nós podemos, até porque nós não estamos sozinhos. Perfeito. Nós vamos ter exemplos no outro. Nós vamos ter a espiritualidade nos intuindo, nos mostrando, nos levando a situações aonde a gente pode e vai ter a possibilidade de refletir. Então, o arrastamento, isso aí vai acontecer, mas ele não é irresistível, porque nós temos uma potência chamada vontade. Se eu quiser resistir, eu resisto. Nós vamos ter, como eles nos dizem aqui, né, Célia, sempre espíritos que vão nos causar, nos dar, que vai nos influenciar. E aí a gente lembra, né, Célia, de... Primeiro, aqui como os espíritos nos dizem, na questão 625, que quando Kardec pergunta quem Deus nos manda como modelo e guia para nós. E eles nos respondem, Jesus. Então nós temos Jesus, que é o nosso modelo, o nosso guia. Mas nós temos também os tantos espíritos que vieram para nos ajudar. Podemos falar de Paulo, podemos falar de tantos outros, Joana de Cusa, podemos falar de mais recente aqui, de Chico, que veio nos dar esse testemunho de força, de pensamento positivo, de sempre fazer o bem em todas as formas. Então, todos esses, né, Célia, são exemplos que nós temos que ter para que a gente possa sair nesses momentos em que nós estivermos sendo arrastados por esses vícios, que a gente tenha essa força baseado no que foi esses espíritos como modelo para nós. Porque resistir, todos nós podemos resistir. Como a espiritualidade nos diz, com grandes virtudes, às vezes se depara. É um folhetozinho que chega no chão e a gente olha e está lá uma mensagem e que vai tocar. Célia, você está falando isso agora, né? A história de Santo Agostinho, que nós tivemos a oportunidade de estudar juntos, né? Santo Agostinho, ele se converte, você lembra? Isso. Ele estava num dia e ele ouve uma voz cantando para ele, para que ele pegue, toma e lê. Toma e lê. Toma e lê. Ele só fica escutando isso repetidamente. Toma e lê. E aí ele abre o Evangelho e ele se depara com a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 13. E ali foi a transformação de Santo Agostinho, né? Olha só que coisa emocionante, né? Então sempre vai acontecer, sempre vai ter alguém para te iluminar, para que você possa vencer aquelas tendências do mal. Chegamos, né, ao término? Célia, chegamos ao final desse estudo. Esse capítulo do bem e o mal, ele é muito, muito interessante. Ele é muito desperta na gente, em todos nós, essa vontade de ficar mais, nos aprofundarmos mais, porque já passou o tempo, né, Nivaldo, da gente falar assim, isso eu não quero me envolver. Como você falou aqui, né, Célia, deixar para depois, né? Não, foi a nossa página de reflexão, né? Deixa para amanhã. Para amanhã. Não dá mais. Não dá mais. Os tempos são chegados. Isso precisa ser agora. Então, Célia, vamos fazer a nossa prece final, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo a Maria, a esses amigos espirituais, os nossos protetores da nossa casa, o MAP, Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, a Maria Santíssima, e a essa egrégora de espíritos que coordenam esse estudo
da contraparte espiritual, que nós não sabemos. Mas eles estão sempre aqui presentes, nos intuindo, nos inspirando, para que a gente possa ter a lucidez de levar o melhor entendimento para vocês. Então, que tenhamos uma semana iluminada, de muita paz, de muita tranquilidade, e que a gente possa colocar em prática nas nossas vidas, do dia a dia, tudo isso que a gente aprende e fala aqui. Que a gente simplesmente não feche esse livro e deixe para a próxima segunda-feira. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.